Ele jurou amor eterno no altar. 25 anos depois, descobri que estava jurando para duas. A voz da minha neta foi a primeira coisa que ouvi quando entrei pela porta naquela tarde de sábado. Ela tinha 4 anos. 4 anos, e aquela boca pequena, inocente, que não sabe guardar segredo nenhum porque ainda não aprendeu que o mundo pune a verdade. Estava sentada no tapete da sala com seus lápis de cor espalhados ao redor como uma coroa desordenada, desenhando um sol com raios tortos que apontavam para todos os lados ao mesmo tempo. E quando me viu entrar com as sacolas do mercado pesando nos 2 braços, ela levantou o rosto e disse, sem parar de colorir, sem nenhum peso no tom, com a leveza de quem comenta o tempo lá fora: "Vovó, a tia Cláudia dormiu aqui." Eu parei. As sacolas pesavam. O plástico fino cortava a dobra dos dedos. O ar-condicionado da sala zumbia no canto com aquele barulho constante de máquina que você aprende a não ouvir mais. O sol entrava pela janela da tarde de um jeito que iluminava o pó flutuando no ar, partículas invisíveis que existiam ali o tempo todo e só apareciam com a luz certa, e eu fiquei parada na soleira, olhando para aquela criança como se as palavras dela tivessem chegado atrasadas. Como se meu cérebro precisasse de mais tempo do que o normal para processar o que era simples demais para ser complicado. A tia Cláudia dormiu aqui. A tia Cláudia era a irmã do meu marido, minha cunhada, a mulher que eu conhecia há 26 anos. A mulher que foi madrinha do nosso filho mais novo na pia do batismo, que estava nas fotos de formatura, que aparecia em todo o Natal, com presentes embrulhados com aquele cuidado exagerado de quem quer agradar. A mulher que pegava minha mão quando eu chorava e dizia que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida do irmão dela. A mulher cujo número estava salvo no meu telefone com um coração do lado do nome. Eu não desabei ali. Não gritei. Não deixei as sacolas caírem com o barulho que teriam direito de fazer. Fiz o que toda mulher que carrega a casa nas costas aprende a fazer ao longo de décadas de prática silenciosa. Respirei fundo, sorri para a minha neta, disse, "Que legal, meu bem", com uma voz que não era completamente minha, e fui até a cozinha guardar as compras com as mãos completamente frias. Geladeira aberta, frio batendo no rosto, pote de iogurte na prateleira, caixa de suco na porta, mãos que se moviam por conta própria enquanto a cabeça tentava alcançar o que tinha acabado de acontecer. Foi ali, de frente para a geladeira aberta, com o frio batendo no rosto como se fosse uma resposta, que algo dentro de mim terminou. Não com barulho, não com chamas, não com o tipo de cena que você vê em novela onde alguém quebra a louça e chora com o rosto todo vermelho. Com o silêncio mais limpo que eu já senti na vida. O silêncio de uma coisa que para de mentir? Meu nome é Rosária. Tenho 53 anos, 2 filhos adultos, uma neta de 4 que desenha sóis com raios tortos e diz a verdade sem saber o que a verdade pesa, e 26 anos de casamento com Marcos Verano, 26 anos que eu achei que era uma vida construída tijolo a tijolo, e que descobri numa tarde de sábado que era uma ilusão muito bem montada por mãos que eu conhecia na palma. Sou professora primária. Fui professora primária por 30 anos, para ser exata. Embora esse "fui" ainda seja difícil de falar porque continuo sendo. A profissão não acabou. Só a mulher que a exercia em piloto automático precisou acordar. Ensinei crianças a ler, a somar, a escrever seus próprios nomes com orgulho naquelas letras grandes e bambas que só existem no começo da vida. Passei metade da minha vida adulta sentada em cadeiras pequenas, no nível dos olhos das crianças, porque aprendi muito cedo que para ensinar alguém de verdade, você precisa estar do tamanho deles. Precisa descer do lugar onde você sabe e ir até o lugar onde eles estão tentando entender. Deveria ter aplicado isso dentro de casa também. Deveria ter me abaixado e olhado para o meu casamento do ângulo verdadeiro muito antes do que fiz. Deveria ter parado de olhar de cima, do alto da rotina, da segurança, dos anos acumulados, e ter me perguntado o que estava acontecendo no nível do chão. Mas a gente não faz isso. A gente olha de cima e chama de normalidade o que é erosão lenta. Chama de cansaço
o que é desrespeito acumulado. Chama de fase o que é o começo sistemático do fim. Dá nomes suaves para as coisas duras, porque dar o nome verdadeiro exigiria agir, e agir exigiria coragem que ainda não está pronta. Marcos era engenheiro civil, homem de poucos amigos e menos palavras ainda, mas muito trabalho. O tipo de homem que a sociedade chama de sólido, de confiável, de construtor. E eu respeitava isso. Havia algo na dedicação dele ao trabalho que eu admirei por anos, mesmo quando essa mesma dedicação me deixava sozinha nos jantares, nas festas da escola, nas noites em que os meninos ficavam doentes e eu ficava acordada com o termômetro na mão, esperando a febre ceder. Construímos juntos o que a maioria das pessoas chama de uma boa vida. Casa própria num bairro tranquilo, os 2 filhos formados e encaminhados, uma poupança que crescia devagar, mas crescia com consistência, férias modestas, mas reais, almoços de domingo com a família reunida ao redor de uma mesa que eu punha toda semana com o mesmo capricho. Cláudia era a irmã mais nova dele, 10 anos mais jovem do que eu, o que significava que ela tinha 43. Não uma menina. Não alguém que poderia alegar ingenuidade ou inexperiência. Uma mulher adulta que conhecia minha casa, minha rotina, meu filho que ela mesma tinha carregado na pia do batismo. Uma mulher que fez uma escolha. Essa distinção importa para mim. Importa porque precisei dela para não desaparecer dentro da narrativa de vítima. Porque quando você nomeia o que aconteceu com precisão, não foi uma fraqueza, não foi um erro, mas foi uma escolha feita por 2 adultos ao longo de 2 anos. Você recupera o chão embaixo dos pés. Você para de procurar a culpa em si mesma e começa a ver a situação pelo que é. Não foi fraqueza deles, foi decisão. E as decisões têm consequências. Os sinais estavam lá. Eu precisaria ser cega ou estar completamente anestesiada por dentro para não tê-los visto. Mas a verdade que levei muito tempo para conseguir dizer em voz alta, é que eu vi. Só que escolhi não enxergar, porque enxergar significava destruir tudo que eu tinha construído. E 26 anos de construção pesa mais do que a maioria das pessoas imagina quando olha de fora. O primeiro sinal foi o telefone. Marcos sempre foi desleixado com tecnologia. O tipo de homem que usa a mesma senha para tudo, que perde o carregador com regularidade, que atende chamadas em qualquer lugar sem nenhuma preocupação com quem está ao redor. Eu sabia a senha do celular dele desde sempre, a data do nosso casamento. Ele nunca tinha mudado, e eu nunca tinha sentido necessidade de pensar nisso. Numa quinta-feira de outubro do ano passado, meu telefone tinha ficado sem bateria no meio do caminho de volta da escola. Precisava checar uma mensagem importante da mãe de um aluno sobre uma reunião. Peguei o celular de Marcos da mesa da sala, ele estava no banheiro, e digitei a senha que eu sabia de cor como se fosse meu próprio nome. Não abriu. Digitei de novo, devagar, com cuidado. Não abriu. A senha tinha mudado. Quando ele saiu do banheiro e me viu com o telefone na mão, passou por um segundo. Um segundo apenas, rápido demais para quem não estava prestando atenção, mas eu estava. Uma expressão que eu não soube nomear na hora. Depois disse que o telefone tinha travado e ele tinha precisado criar uma nova senha. Pegou o aparelho da minha mão com uma naturalidade quase perfeita e voltou para a sala. Eu fiquei parada na cozinha. Não fiz perguntas. Chamei aquilo de explicação razoável e guardei no lugar onde a gente guarda as coisas que não quer ver. Essa gaveta interna que existe em todo mundo e que, quando fica cheia demais, começa a vazar. O segundo sinal foi a frequência. Cláudia sempre tinha sido próxima. Aparecia com regularidade, almoçava aqui às vezes, ficava conversando até tarde. Era a cunhada presente, aquela que faz parte do dia a dia da família de uma forma que parece natural. Mas em algum ponto, que só consegui identificar olhando para trás, porque na frente era invisível, a frequência mudou de tom. Ela passou a aparecer mais, mas de forma diferente. Não o aparecer despreocupado de antes, mas um aparecer que tinha alguma coisa calculada que eu não sabia nomear. Ligava para o Marcos com regularidade e quando o telefone tocava e o nome dela aparecia na tela, ele pegava e ia para outro cômodo.
Não necessariamente longe, não de forma óbvia, mas o suficiente para que a conversa fosse particular. Quando eu perguntava sobre o que tinham conversado, ele dizia: assunto de família, coisas dela. Assunto de família. Como se eu, a mulher que dividia a cama e a conta bancária e a responsabilidade dos filhos com ele há 26 anos, não fosse família o suficiente para saber. O terceiro sinal foi visual. E foi o mais claro de todos. Tão claro que minha mente precisou trabalhar horas extra para transformá-lo em outra coisa. Numa tarde de novembro, estávamos todos no almoço de aniversário da minha sogra. A casa dela cheia do jeito que fica nesses dias. Família barulhenta, crianças correndo, o cheiro de churrasco misturado com fritura. Em algum momento, fui à cozinha ajudar minha sogra a trazer a sobremesa. E quando voltei à sala com o bolo nas mãos, olhei pela janela para o quintal. Marcos e Cláudia estavam lá fora, de costas para mim. Não estavam fazendo nada que, descrito em palavras, soasse errado. Mas Marcos estava com a mão pousada nas costas dela. Não o gesto largo de quem dá um tapinha de cumprimento, mas uma mão pousada, parada, íntima. E ela estava levemente inclinada em direção a ele, do jeito que o corpo se inclina quando está confortável, quando está em casa. Eu conheço intimidade. Construí a minha por 26 anos. Aprendi a reconhecer a linguagem dela nos gestos pequenos. Aquilo não era de irmão e cunhada. Mas coloquei o bolo na mesa, chamei a família para cantar parabéns, sorri para as fotos e não disse uma única palavra. Porque o que você faz com uma suspeita que pode destruir tudo? Você a engole. Você espera que seja mentira que a sua cabeça inventou. Você convence a si mesma de que a imaginação trabalha contra você, que você está vendo coisa onde não tem, que o cansaço distorce as percepções. Você escolhe a versão que pode suportar. Até que uma criança de 4 anos, com lápis de cor na mão e nenhum motivo para mentir, te diz a verdade sem saber o peso que ela carrega. Naquela noite, Marcos chegou em casa por volta das 7. A tarde tinha passado com minha neta. Dei banho nela, fiz jantar simples, coloquei para dormir no quarto dos fundos com a janela aberta porque ela prefere o barulho da rua para dormir, igual a mãe dela quando era criança. Estava sentada na cozinha quando ouvi a chave na fechadura. Tinha uma xícara de chá na frente de mim que tinha esfriado completamente sem que eu bebesse. Ele entrou, jogou as chaves na bancada, me viu sentada e perguntou se eu estava bem com aquele tom distraído de quem pergunta como uma formalidade antes de abrir a geladeira. Eu olhei para ele. 26 anos de casamento cabe numa olhada quando você finalmente está realmente olhando. Disse. A Beatriz me contou que a Cláudia dormiu aqui. O silêncio que veio depois foi de um tipo específico que eu nunca tinha ouvido dentro da minha própria casa. Não o silêncio de quem não entendeu a pergunta. Não o silêncio de quem está organizando uma explicação. O silêncio de quem foi alcançado. Ele ficou parado com as chaves que tinha acabado de pegar de volta na mão. O relógio na parede marcava cada segundo com aquele tique que durante anos eu não ouvia mais. A geladeira zumbia. Lá fora, o barulho de um sábado à noite seguia normalmente. Vozes de vizinhos, carro passando, o latido distante de algum cachorro. Então ele suspirou. Não disse, não é o que você está pensando. Não disse, me deixa explicar. Não ficou vermelho nem gaguejou. Não deu um passo em minha direção com aquela urgência de quem tem algo urgente a reparar. Não havia pânico no rosto dele. Havia alívio. O tipo de alívio de quem carregava algo pesado e finalmente pode pousar. Você não vai entender, ele disse. Eu disse, tenta. O que veio depois daquela noite eu poderia descrever em detalhes que encheriam outro roteiro inteiro. Mas vou te contar o essencial, porque é o essencial que importa. Não os detalhes que servem para ferver o sangue, mas o núcleo duro da verdade que precisei engolir. Ele confessou. Não tudo de uma vez. A confissão veio em pedaços ao longo de dias, como uma estrutura que desmorona devagar em vez de cair de uma vez. Misturada com justificativas que eu precisei separar da verdade, como quem descasca algo que apodreceu por dentro,
Você retira a casca com cuidado para não sujar as mãos, e no final ainda assim se suja. Eles tinham começado 2 anos antes, 2 anos exatos, enquanto eu corrigia provas na mesa da sala, enquanto eu preparava plano de aula, enquanto eu cozinhava, enquanto eu cuidava da neta nos fins de semana, enquanto eu dormia ao lado dele achando que o cansaço dele era de trabalho, enquanto eu acreditava que o que tínhamos era imperfeito, mas real. Cláudia não morava longe. Tinha apartamento a 20 minutos daqui, no mesmo bairro de sempre, o apartamento que ela comprou há 10 anos e que eu ajudei a decorar numa tarde de sábado, em que levei minhas almofadas velhas para ver como ficavam na cor da sala dela. A logística da traição é sempre mais banal do que a imaginação de quem é traída. Não havia romance cinematográfico, não havia hotel caro ou viagem secreta. Havia mensagens de WhatsApp, horários combinados quando eu estava na escola, uma chave extra do nosso apartamento que ele tinha dado a ela, com alguma justificativa que eu jamais questionei, porque por que questionaria? Ela era cunhada, família entra e sai, é assim que funciona. Uma chave da minha casa, dada à mulher que estava dormindo com o meu marido, dentro das minhas paredes, no meu banheiro, no meu travesseiro. Essa parte, a chave, foi a que mais demorou para sair do meu corpo. Passei semanas acordando às 3 da manhã, pensando naquele pedaço de metal pequeno e o que ele representava, que a invasão tinha sido autorizada, que a porta que eu acreditava que protegia o meu espaço estava aberta para quem eu nunca teria imaginado que precisasse me proteger. A fase que veio imediatamente depois da confissão foi a mais difícil de nomear porque não se parecia com nada que eu tinha vivido antes. Não era dor aguda, não era raiva. Era uma espécie de névoa cinzenta e pesada que eu atravessava funcionando no automático enquanto alguma parte de mim ainda tentava processar uma informação grande demais para caber de vez. Marcos não saiu de casa imediatamente. Ficou. Dormia no quarto de hóspedes, mas ficava. Usava a cozinha de manhã. Jantava na sala quando eu estava na cozinha e na cozinha quando eu estava na sala. Essa coreografia sem ensaio de 2 adultos que dividem um espaço depois que tudo que tornava aquele espaço um lar foi desfeito. Eu deixei porque ainda estava naquele estado, 10, talvez 12 dias, em que você funciona no piloto automático mais antigo, o que aprendeu antes de qualquer coisa doer. Fui trabalhar todos os dias. Entrei na sala de aula com a mesma pontualidade de sempre. Ensinei criança a ler, corrigi lição de casa, sorri na reunião de pais, respondi e-mail da diretoria, voltei para casa, aqueci comida, dormi. O ritmo exterior funcionava perfeito, enquanto o interior tentava encontrar onde pôr os pés. Por dentro, eu estava me perguntando uma coisa só, todas as horas, de formas diferentes. Como eu não vi, a resposta chegou aos poucos e foi mais dolorosa do que a pergunta. Eu vi. Eu vi os 3 sinais. Vi a mão nas costas dela no quintal, vi a senha mudada, vi as idas para outro cômodo para atender o telefone. Eu vi e escolhi não enxergar, porque enxergar exigia agir, e agir exigia coragem, que eu não sabia que tinha porque nunca tinha precisado buscá-la. Passamos décadas construindo uma versão de nós mesmas que é tolerante, paciente, compreensiva, madura, e essas são qualidades reais, não são mentiras. Mas às vezes, essas qualidades se tornam a armadura perfeita para encobrir o medo. O medo de recomeçar, o medo de ser vista como fracassada, o medo de chegar aos 50 e tantos anos sem o que a sociedade chama de uma vida completa. Eu tinha aceito tantas coisas na vida. Aceite o salário baixo de professora quando podia ter tentado outras trilhas. Aceite os planos de viagem que ficavam em planos. Aceite os elogios que pararam de vir depois dos 40. Aceite a invisibilidade gradual que acontece quando você é esposa, mãe, profissional. Todos os papéis ao mesmo tempo. E nenhum deles te pertence completamente. Cada um exige um pedaço que vai embora sem pedir licença. Aceitei tanto que aprendi a chamar a aceitação de maturidade. Mas tem uma diferença entre maturidade e rendição. Eu estava prestes a aprender essa diferença da forma que só se aprende de verdade. Na prática, no osso,
nas 3 da manhã. O momento que mudou alguma coisa em mim não foi dramático. Foi uma quinta-feira de manhã. Fui arrumar o quarto de hóspedes. Marcos tinha dormido lá mais uma vez e estava dobrando a roupa de cama mecanicamente, com aquele tipo de tarefa doméstica que você faz com as mãos enquanto a cabeça está em outro lugar. Quando levantei o colchão para esticar o lençol embaixo, minha mão tocou em algo que não deveria estar ali. Um caderno. Pequeno, de capa dura cor de musgo, com a espiral lateral amassada de tanto uso. Reconheci antes mesmo de pegar. Meu corpo reconheceu antes da minha cabeça. Era o caderno de receitas da minha mãe. Ela tinha esse caderno desde a juventude dela, antes de se casar, antes de ter filhos. E continuou escrevendo nele a vida toda, cada receita com a data, com observações nas margens, com aquela caligrafia dela que inclinava levemente para a direita, como se estivesse sempre indo em frente. Quando minha mãe morreu, 5 anos antes, eu peguei o caderno e coloquei na minha mesinha de cabeceira. Ficou lá por muito tempo. Em algum momento, sem que eu me lembrasse de ter feito isso conscientemente, migrou para o quarto de hóspedes. Quando reformei o cômodo, quando organizei os livros, não importava quando. Estava lá. Sentei na borda da cama com o caderno aberto na página que ele tinha aberto. A receita de frango com quiabo que minha mãe fazia todo sábado sem exceção, feita com os quiabos pequenos que ela escolhia um a um na feira, porque dizia que os grandes amargariam o caldo. Na margem direita, com letra menor que o costume, ela tinha anotado: "O segredo é a paciência. Deixa o tempo trabalhar." Li aquilo 3 vezes, 4. Na 5ª vez, comecei a chorar. Não o choro contido dos primeiros dias, aquele choro que você faz segurando a respiração para não fazer barulho. O choro que vem de antes das palavras, de antes de qualquer pensamento organizado, o choro que é o corpo soltando o que estava segurando desde o sábado da sacola de mercado. Chorei abraçada naquele caderno velho que cheirava levemente a baunilha. Ela fazia muito bolo, sentada no chão do quarto de hóspedes, onde o marido que eu tinha amado por 26 anos dormia sozinho depois de escolher outra por 2 anos. E em algum momento, no meio disso, a voz da minha mãe chegou. Não como visão, não como coisa mística, mas como o tipo de memória que é mais real do que o presente. A voz dela dizendo que paciência não é fraqueza, que paciência é força acumulada esperando o momento certo para se mover. Ela não estava me dizendo para aguentar mais. Estava me dizendo que o tempo de mover tinha chegado. Quando parei de chorar, 20, 30 minutos depois, não sei. Não era a mesma mulher que tinha entrado naquele quarto para dobrar roupa de cama. Era outra. Mais fria no sentido bom, mais firme, mais minha. Procurei uma advogada na semana seguinte. Não contei para ninguém antes. Não pedi opinião de filho, de amiga, de irmã. Não passei dias em dúvida. Pesquisei, marquei consulta, fui sozinha numa tarde de terça-feira em que a escola tinha encerrado mais cedo. E sentei na frente de uma mulher chamada Doutora Sandra, com voz calma e roupas sérias. E disse tudo com a objetividade de quem está relatando os fatos de uma situação que aconteceu com outra pessoa, porque ainda era assim que eu conseguia falar, de fora. Ela ouviu, anotou com cuidado, explicou o que eu tinha direito de saber. Havia coisas que Marcos me tinha convencido, ao longo dos anos, de forma indireta e gradual, que eu não tinha direito. A partilha era possível, legal e devida. O apartamento que estava no nome dos dois era metade meu. A poupança conjunta era metade minha. Os anos de contribuição indireta, a casa, os filhos, a estrutura que permitiu que ele trabalhasse sem se preocupar com o resto, tinham peso legal. Saí do escritório com papéis na bolsa e algo que eu não sentia há anos: clareza. Não é paz. Aprendi a distinguir. Clareza é o que te move quando a paz ainda não chegou. Paz vem depois, quando você já atravessou. Clareza é a ferramenta para atravessar. Contei para os filhos 2 dias depois. Esse foi o momento mais difícil de toda essa história. Não o confronto inicial com Marcos. Não a confissão que veio aos pedaços. Não a advogada.
Foi sentar na mesa da cozinha com Lucas, meu filho de 31 anos, e com Mariana, minha filha de 28, e dizer a eles que o pai havia mantido um relacionamento com a tia deles por 2 anos, que eu tinha descoberto, que estava me separando. Lucas ficou com o rosto fechado por um tempo longo demais para confortar. Fez perguntas práticas e curtas. Onde você vai ficar? O que vai acontecer com a casa? Você já falou com a advogada? As perguntas de quem processa as coisas de fora para dentro, igual ao pai, nesse sentido específico. Eu respondi cada uma com calma. Mariana chorou antes que eu terminasse de explicar. Mas a primeira coisa que ela disse, através das lágrimas, foi: Mãe, você vai ficar bem? Não estava com raiva do pai ainda. Estava com medo por mim. Essa inversão, a filha com medo pela mãe, a mãe precisando tranquilizar a filha de que vai sobreviver, me acertou em algum lugar específico que eu não tinha nome. Passei 30 anos me preocupando com eles. E ali estava minha filha me olhando como se eu fosse a mais frágil da sala, como se eu precisasse ser protegida. Disse: Vou ficar melhor do que bem, mas preciso que vocês dois saibam da verdade antes que ela chegue de outra forma, porque ela vai chegar. Com família, a verdade sempre chega. O tamanho da família só determina a velocidade. Chegou no domingo seguinte. Minha sogra faz almoço de domingo há 40 anos, sem interrupção. É uma lei da família Verano que resistiu a doenças, desentendimentos, feriados nacionais e pelo menos 3 reformas da cozinha dela. Todo mundo vai. Todo mundo senta. Todo mundo come. Decidi ir. Marcos foi no carro dele, separado, e chegou antes de mim. Eu cheguei deliberadamente 10 minutos depois, quando a sala já estava cheia. Minha sogra, meu sogro, os outros cunhados com as respectivas esposas, as crianças correndo entre as pernas dos adultos, o barulho aquecido e familiar daquelas reuniões de família que por décadas eu tinha ajudado a construir. E Cláudia estava lá, sentada no sofá com uma taça de suco na mão, conversando com a esposa do cunhado mais velho, com aquela postura de quem está completamente confortável no lugar onde está. Quando eu entrei pela porta, ela me viu. Os olhos dela me encontraram antes que eu chegasse perto de qualquer um. Não vou descrever o que vi no rosto dela, porque já analisei aquela expressão vezes demais na minha cabeça e cada vez que faço isso, perco energia que prefiro usar para outra coisa. O que importa é o que eu senti quando nossos olhos se cruzaram. Nada. Não raiva, não dor, não vontade de cruzar a sala e dizer na frente de todo mundo o que eu sabia. Nada do que eu tinha imaginado sentir no momento em que a enfrentasse. Só lucidez. A lucidez fria e límpida de quem finalmente está vendo a situação pelo que ela é, sem a camada de esperança que distorce tudo. Cumprimentei minha sogra com o abraço de sempre. Abracei meu sogro. Brinquei com as crianças que vieram me mostrar os brinquedos. Me servi de comida com calma. Sentei à mesa e participei das conversas que surgiam. O futebol do fim de semana, a reforma da casa de um dos cunhados, a escola de uma das crianças. Com a presença de quem sabe que está ali por última vez, mas não vai desperdiçar o momento sendo dramática. Marcos me olhava de longe com aquela expressão de quem não sabe o que vai acontecer. Cláudia evitou meu olhar durante o almoço inteiro com uma consistência que era quase cômica. Ela olhava para todos os lados menos para mim. Uma ginástica ocular constante. Foi só na hora da sobremesa, quando minha sogra foi buscar o pudim e a maioria das pessoas se levantou para pegar café, que encontrei o momento. Cláudia ficou sentada enquanto os outros se movimentavam. Eu me aproximei e sentei na cadeira ao lado dela, devagar, sem urgência. Ela me olhou finalmente. Falei em voz baixa, com a calma de quem tem tempo e não precisa de testemunhas. Cláudia, você pode ficar com ele. Ele já não me pertencia há muito tempo, mesmo que eu não soubesse disso. Mas quero que você saiba que eu sei exatamente o que aconteceu, por quanto tempo aconteceu e o que foi usado para que acontecesse, incluindo a chave da minha casa. A família toda vai descobrir também. Não porque eu vou contar, mas porque 2 anos de mentira não sustentam peso nenhum por muito mais tempo. Ela abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Eu continuei no mesmo tom. Não estou com raiva,
Raiva exige que o outro ainda importe o suficiente para te afetar. Estou encerrada. E quis dizer isso para você olho no olho porque fui educada a não fugir das coisas difíceis. Me levantei, peguei minha taça de café da mesa e fui sentar perto dos meus filhos que conversavam no outro lado da sala. Atrás de mim, ela ficou imóvel. À minha frente, meus filhos me abriram espaço na cadeira entre eles. O processo de separação durou 8 meses. Não foram 8 meses tranquilos nem lineares. Tem uma coisa que ninguém te avisa sobre se separar de um casamento longo, que mesmo quando você sabe com certeza que é o certo, mesmo quando não há dúvida nenhuma no seu coração, o processo legal e burocrático é uma tortura de detalhes que exige que você reviva o que está tentando encerrar, documento por documento. Marcos tentou negociar, tentou protelar. Houve conversas difíceis sobre o apartamento, sobre a poupança, sobre divisão de responsabilidades com os filhos adultos que, tecnicamente, não precisavam mais de sustento, mas emocionalmente carregavam o peso de ver os pais se separar. Houve um dia específico em que ele me ligou chorando. A primeira vez que ouvi aquele homem chorar em 26 anos, o que me disse mais sobre o casamento do que muita coisa que aconteceu dentro dele. Disse que tinha errado, que queria tentar de novo, que Cláudia não tinha sido o que ele esperava, que sentia minha falta. Eu ouvi. Deixei ele falar até o fim. Não interrompi. Então disse: Marcos, você não errou uma vez em um momento de fraqueza. Você escolheu ativamente, todos os dias por 2 anos. Isso não é um deslize. É um projeto que não tem lugar para mim. E eu não posso competir com um projeto. Desliguei o telefone. Não atendi mais chamada dele naquele dia. O que as pessoas não te contam sobre o fim de um casamento longo é que a dor mais difícil não é a aguda. A dor aguda você reconhece pelo nome, nomeia, atravessa. A dor aguda tem começo e tem fim, mesmo que demorado. A dor difícil são os rituais. Sábado sempre foi o nosso dia de mercado. Nós 2 juntos, a lista escrita à mão na parte de trás de algum envelope, o carrinho dividido entre os 2, ele com as coisas pesadas, eu com as frutas e os queijos porque tinha mais cuidado na escolha. Era um ritual pequeno, sem nenhuma importância aparente. Um sábado de manhã qualquer, mas era uma âncora. Uma dessas pequenas âncoras invisíveis que mantém uma vida no lugar e que você só descobre que existiam quando somem. Os primeiros sábados depois da separação, eu ia ao mercado sozinha e ficava parada no corredor de hortifruti por tempo longo demais, segurando uma abobrinha e sem saber exatamente o que estava fazendo ali. No 4º sábado, mudei de mercado. Fui a um mais longe, de outro bairro, que não tinha os mesmos corredores, nem o mesmo cheiro de café do padaria do lado. Comprei coisas que nunca tinham estado na lista porque eram preferências minhas que nunca tinham dominado a lista compartilhada. Parece pequeno. Não é. Reinventar os sábados foi o primeiro ato concreto, deliberado, de reconstrução. Foi a primeira vez que eu fiz uma escolha inteiramente minha, em um espaço que antes era dividido. Continuei dando aula durante tudo isso, e foi dentro da sala de aula, no lugar onde eu tinha passado 30 anos sendo boa, competente, presente, que algo começou a mudar em mim de um jeito que eu não esperava e que não sei explicar de forma completamente racional. Fui professora boa por 30 anos, não tenho falsa modéstia sobre isso. 30 anos de sala de aula te dão uma competência que não se discute. Um repertório de estratégias e uma leitura de situação que vai além do que qualquer formação teórica ensina. Mas havia anos em que eu estava dentro de uma caixa fechada. Ensinava bem, mas ensinava de um lugar contido. Ia e voltava. Fazia o necessário com excelência e guardava o resto de mim em algum lugar que eu não acessava. Depois da separação, a caixa abriu. Comecei a prestar atenção diferente nos meus alunos. Uma criança que ficava quieta num canto que eu tinha catalogado como tímida, passei a ver que era calada por motivos que valiam investigar. Um menino que nunca levantava a mão, mas acertava tudo quando eu perguntava diretamente, comecei a entender que o problema não era saber,
era acreditar que merecia ser ouvido. Uma menina que escrevia histórias belíssimas no caderno, mas corava de vergonha quando eu elogiava em voz alta, aprendia a elogiar em particular, do jeito que ela conseguia receber. Pequenas calibragens. Mas eram o tipo de calibragem que só acontece quando você está completamente presente e não parcialmente distraída pelas suas próprias coisas não resolvidas. Minha diretora me chamou um dia, na terceira semana depois que voltei às aulas após a aprovação do divórcio. Sentou na frente de mim com o rosto ligeiramente confuso e disse: Rosária, o que aconteceu com você? Você está diferente. Os pais estão comentando. As crianças estão mais engajadas, disse. Aprendi a prestar atenção de verdade. Ela quis saber mais. Não expliquei tudo. Não era o momento nem o lugar. Mas saí daquela sala com a confirmação de algo que eu estava começando a suspeitar, que o que estava emergindo em mim tinha valor além da minha vida pessoal. A virada profissional real veio de um lugar que eu não teria previsto em nenhum plano que eu pudesse ter feito. Uma das mães do meu 5º ano era terapeuta. Chamava Fernanda, tinha uns 40 anos, e era daquelas mulheres que você percebe imediatamente que estão inteiras consigo mesmas, não perfeitas, que perfeição não existe, e ela provavelmente sabia disso melhor do que qualquer um, mas inteiras no sentido de que o centro dela não estava fora dela. Ela me procurou depois de uma reunião de pais para me falar sobre uma atividade que eu tinha feito com a turma há 2 semanas. Uma roda de conversa sobre emoções. Simples, improvisada numa tarde de chuva em que o plano original tinha naufragado completamente, e eu precisei pensar no que fazer com 30 crianças agitadas num espaço fechado. Fiz o que sempre faço nesses casos. Improvisei com o que tinha, que era a minha própria capacidade de conduzir conversa. O filho dela tinha chegado em casa falando sobre aquela tarde. Tinha dito que aprendeu que tristeza não é errada, que às vezes a gente sente várias coisas ao mesmo tempo e que falar sobre sentimento não é fraqueza. Fernanda me olhou e disse: Você tem um jeito de trabalhar emoção que as crianças conseguem receber. Já pensou em levar isso além da sala de aula? Grupos, workshops, algum programa estruturado? Eu ri. Disse que era professora primária, que não tinha formação em psicologia, que esse tipo de coisa estava fora do meu alcance. Ela disse: Ser professora não é só nada, Rosária. E o que você faz intuitivamente já é metodologia. Você só ainda não sabe o nome. Aquela frase ficou comigo por semanas inteiras. Acordava com ela, ia dormir com ela. Não como obrigação ou pressão, mas como uma porta que estava ali e que eu podia escolher abrir ou não. Escolhi abrir. Comecei fazendo pesquisa. Noites de segunda e quarta, depois do jantar, na mesa da cozinha que agora era só minha. Mesa grande demais para uma pessoa, que eu tinha deixado porque me recusei a deixar que a solidão ditasse o tamanho das coisas que eu poderia ter. Pesquisei facilitação emocional. Pesquisei programas de inteligência emocional para adultos, para crianças, para grupos em transição. Descobri um campo inteiro de trabalho que existia no cruzamento entre educação, psicologia e facilitação, e que tinha espaço para alguém com 30 anos de prática em tornar coisas complexas acessíveis para quem ainda está aprendendo. Descobri também um curso de especialização em facilitação de grupos que acontecia aos sábados. Os sábados que precisavam de um propósito novo, que tinham ficado vazios desde que a lista de mercado compartilhada sumiu. Me inscrevi no mesmo dia em que encontrei o edital. Paguei com o dinheiro que eu tinha guardado para reformar a cozinha. A cozinha ficou do jeito que estava. A telha que precisava trocar continuou precisando trocar. Algumas escolhas implicam postergar outras, e eu tinha aprendido que o certo é priorizar o que te move, não o que te conserta. O curso mudou minha forma de ver o trabalho que eu já fazia há 30 anos. Aprendi que o que eu fazia intuitivamente tinha nome, tinha base, tinha um campo inteiro de pesquisa por trás. Aprendi ferramentas de escuta ativa que eu já usava sem saber que eram ferramentas.
Aprendi metodologias de criação de espaço seguro que eu já criava por instinto em sala de aula. Aprendi que a diferença entre uma conversa que muda alguma coisa e uma que passa sem deixar rastro está em perguntas específicas, em silêncio dado na hora certa, em como o facilitador gerencia o próprio desconforto para não fechar o espaço do outro. No final do primeiro módulo, a professora pediu que cada participante apresentasse um projeto, algo que queríamos criar a partir do que estávamos aprendendo. Apresentei um programa de grupos de conversa para mulheres em transição de vida. Não precisava ser crise, expliquei. Podia ser qualquer passagem: aposentadoria, separação, viuvez, filhos que saem de casa, mudança de carreira, retorno aos estudos depois de décadas, diagnóstico de saúde, mudança de cidade. As passagens que a vida impõe ou que a gente escolhe e que, em geral, a gente atravessa sozinha porque não há espaço social para nomear o que se sente no meio delas. Eu sabia desse espaço que falta. Eu tinha precisado dele e não encontrado. Eu sabia o preço de não ter onde dizer em voz alta: estou no meio de uma passagem e ainda não sei para onde estou indo. A professora ouviu, fez umas perguntas. Depois disse simplesmente: isso é necessário. 2 palavras, mas eram as 2 que eu precisava ouvir de alguém de fora. O primeiro grupo aconteceu num sábado à tarde, na sala de estar da minha casa. 8 mulheres, idades entre 42 e 61 anos, histórias completamente diferentes na superfície: separação, aposentadoria compulsória, morte de cônjuge, diagnóstico de doença crônica, filhos que haviam saído de casa deixando aquele silêncio específico dos ninhos vazios. Mas por baixo da superfície, o mesmo fio comum. Estavam no meio de algo e ainda não conseguiam nomear completamente o que. Eu não tinha respostas para dar. Tinha perguntas para fazer, espaço para que elas respondessem para si mesmas com mais clareza do que conseguiam sozinhas, e a presença de quem não está com pressa de ir a lugar nenhum. 3 horas. Chá, biscoito na mesa, caixas de lenço que ninguém precisou usar na primeira hora e todo mundo usou na terceira. No final, a mais velha do grupo, professora aposentada que tinha perdido o marido há 6 meses e que chegou com aquele rosto de quem estava cumprindo obrigação, veio até mim antes de sair. Me segurou pelos braços e disse: Rosária, você não sabe o que isso significa. Faz meses que eu me levanto de manhã e não sei para quem eu existo. Hoje, por 3 horas, me senti vista. Ser vista. Eu entendi aquilo no lugar mais fundo que existe. O grupo cresceu da forma que as coisas verdadeiramente necessárias crescem, de boca em boca, devagar, sem publicidade, pela qualidade do que acontecia dentro da sala. Um grupo de 8 virou 2 grupos de 12. 2 grupos viraram 4. Fernanda, que tinha plantado a semente com aquela conversa depois da reunião de pais, passou a me recomendar para pacientes que ela avaliava que precisariam desse tipo de espaço além do trabalho individual de terapia. Comecei a cobrar pelo trabalho. Esse foi um momento importante que precisou de intenção deliberada, porque há uma voz interna, que eu imagino que muitas mulheres conhecem, que diz que cobrar pelo cuidado é errado, que ajudar deveria ser gratuito, que pedir pagamento por algo que vem do coração é mercantilizar o que não deveria ter preço. Mas aprendi que cobrar pelo seu trabalho não é mercantilizar. É dizer que o que você faz tem valor. É colocar seu tempo e sua energia no mesmo patamar que o tempo e a energia de qualquer outro profissional. É parar de pedir desculpa por ocupar espaço de mercado com algo que é genuinamente necessário. Cobrei valores acessíveis, nunca mais do que mulheres de renda média podiam pagar. Mas cobrei, e isso mudou a relação, minha com o trabalho e das participantes com o processo, porque quando algo tem preço, as pessoas aparecem com mais presença. Foi durante esse período de crescimento que conheci Paulo. Não foi em aplicativo de encontros, não foi em festa ou evento social. Foi num corredor de faculdade, num sábado à tarde, quando eu saía do módulo do curso de especialização com uma pilha de apostilas e cadernos equilibrada nos braços de forma instável, e a pilha decidiu descer. Ele estava a 2 metros. Se abaixou antes que eu tivesse chegado ao chão para ajudar a recolher.
Paulo tinha 58 anos. Era viúvo há 3. A esposa tinha morrido de uma doença rápida e devastadora, o tipo que não dá tempo para preparar. Era engenheiro eletricista que havia deixado a indústria uns anos antes para dar aula de física numa faculdade particular. O caminho inverso ao meu, ele saído do mercado para a educação, eu nascida na educação. Essa inversão me pareceu curiosa e depois me pareceu algo mais. Nos encontramos no corredor mais 2 vezes nas semanas seguintes, por acidente honesto. Aquela faculdade tinha corredores suficientemente estreitos para que cruzar com a mesma pessoa fosse inevitável. Na terceira vez, ele me convidou para um café no bar do térreo. Eu disse sim antes de pensar muito. Depois fiquei uma semana inteira surpresa comigo mesma por ter dito sim tão rapidamente, por ter sentido algo parecido com leveza em vez do peso e da defesa que eu esperaria sentir. Comecei a analisar o porquê e cheguei a uma conclusão simples. Havia nele uma qualidade de presença que não exigia que eu fosse diferente do que era. Não havia teste. Não havia avaliação. Não havia aquela tensão sutil de quem está se perguntando se você passa ou não passa no critério não dito. Era como ficar perto de alguém que não tem interesse em te reformar. Fomos devagar. Muito devagar. Com a lentidão que as coisas sérias precisam quando as 2 pessoas envolvidas têm história suficiente para saber o preço de correr. Café virou jantar, virou passeio, virou conversa que dura até a meia-noite sem que nenhum dos 2 note a hora passando. E em nenhum desses momentos eu precisei ser diferente do que era. 1 ano depois da separação oficial, minha filha me convidou para o aniversário de 2 anos da Beatriz, que já tinha 6. A mesma Beatriz que, com 4 anos e lápis de cor na mão, tinha dito sem saber o peso do que dizia: "Vovó, a tia Cláudia dormiu aqui." A festa era na casa da minha filha. Simples, com balão, bolo de morango, aquela música infantil que toca baixinha de fundo enquanto as crianças correm. Beatriz veio até mim quando entrei e me apertou pela cintura com aquela força desproporcionalmente grande dos abraços de criança pequena. Marcos estava lá também. Ficou do outro lado da sala a maior parte do tempo. Nos olhamos por um momento. 26 anos de casamento, e tudo que ficou depois cabe num segundo, quando você já processou o que precisava processar. Ele parecia diferente. Não de forma dramática. Parecia menor, ou talvez eu estivesse maior. Não sei qual dos 2 mudou mais, ou se foram os 2. Soube pelos filhos que ele e Cláudia tinham terminado há poucos meses, que a exposição dentro da família, que chegou, como eu tinha dito a ela que chegaria, tinha sido mais pesada do que qualquer um dos 2 tinha previsto. Que ele estava num apartamento menor, num bairro mais distante do que onde morávamos. Não senti alegria com isso. Mas também não senti pena, e isso foi a prova de que eu já tinha chegado do outro lado. Porque pena exige que o outro ainda ocupe espaço emocional suficiente para te afetar. O espaço tinha sido preenchido com outras coisas, com trabalho, com os grupos, com Paulo, com os sábados reinventados, com o caderno da minha mãe na prateleira onde eu passo toda manhã. O que senti foi gratidão, não por ele ter perdido, mas por eu ter encontrado. Encontrado o que eu era quando não estava tentando ser o que alguém precisava que eu fosse. No caminho de volta da festa de aniversário da Beatriz, Paulo me esperava na casa dele com o jantar pronto. Tinha cozinhado arroz, feijão, frango assado com limão, coisas simples e reais. A mesa estava posta com um cuidado discreto que não tentava impressionar, só receber. Entrei pela porta e o cheiro de comida caseira me pegou de um jeito que eu não esperava. Aquele cheiro específico de cozinha em uso, de alguém que estava lá antes de você chegar e estava esperando. Sentei à mesa. Olhei para ele servindo os pratos com aquela atenção tranquila que ele tem para as coisas comuns, a atenção de quem não está com pressa de ir a lugar nenhum, e pensei, sem drama, sem solenidade, sem cerimônia. É isso, é esse o tamanho certo das coisas. Não grandioso, não perfeito, não o amor de novela que preenche todos os espaços e resolve todos os problemas e transforma a vida numa história com final obviamente feliz. Real. Do tamanho da vida.
da forma que cabe dentro de uma cozinha num sábado à noite. Na semana seguinte, abri o caderno da minha mãe numa página que eu nunca tinha parado para ler. No canto inferior de uma receita de canjica, a de inverno, com leite de coco e cravo, com letra menor que o usual, ela tinha escrito: "A vida não acaba quando alguém vai embora. Às vezes é quando começa." Minha mãe tinha escrito isso. Não sei quando. Não sei em que momento da vida dela, em que travessia pessoal, em que madrugada. Filhos nunca sabem tudo sobre as mães. Esse é um dos silêncios mais honestos da vida em família. Mas ela tinha escrito. E estava ali me esperando. Fechei o caderno com cuidado. Pus na prateleira da sala, na altura dos olhos, onde posso vê-lo toda manhã quando passo. Não mais debaixo de colchão. Não mais em gaveta. Na prateleira, à vista, como memória de onde vim e bússola discreta do caminho que estou fazendo. Hoje, 2 anos depois daquele sábado em que uma criança com lápis de cor na mão mudou o rumo da minha vida sem saber, eu coordeno um programa de grupos que atende 40 mulheres por mês, divididas em 4 grupos com dinâmicas diferentes, cada um com sua identidade própria, cada um com suas histórias, cada um com aquele fio comum que é estar no meio de uma passagem sem mapa. Ainda sou professora. Entro na sala de aula todas as manhãs e olho para crianças que estão aprendendo a ser quem vão ser, mas entro inteira agora, sem a caixa fechada por dentro. Estou terminando uma extensão universitária para poder levar os grupos para dentro das escolas também, porque aprendi, em 30 anos de sala de aula e 2 de reconstrução pessoal, que o lugar onde as transformações mais importantes começam é sempre mais cedo do que a gente imagina. Paulo está na minha vida com a solidez de quem não tem pressa nenhuma de ir a lugar nenhum. Não moramos juntos, não sei se vamos e não sinto urgência de saber. O que sei é que quando estou com ele, estou presente, não esperando que seja melhor, não me defendendo do que pode vir, não monitorando o que faço e deixo de fazer. Presente, inteira. Descobri, aos 53 anos, que isso é o que amor deveria parecer desde o começo. E que nunca é tarde para descobrir como deveria ser. Para toda mulher que está no meio de uma dessas travessias que não pedem licença para chegar, eu sei que você está exausta de formas que nem sempre têm palavras. Eu sei que a conta que você está pagando não é a que você contraiu. Eu sei que o mundo olha para a sua situação e enxerga a crise, não a força que está crescendo por baixo dela, porque força em gestação é invisível para quem não sabe o que está vendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi sentada no chão de um quarto de hóspedes, abraçando um caderno de receitas que cheirava levemente a baunilha e carregava a letra da mulher que me criou. O segredo é a paciência. Não para aguentar mais, para chegar. A vida não acaba quando alguém vai embora. Às vezes é exatamente quando começa. E você? Você já teve um momento em que uma verdade pequena e inesperada mudou completamente o rumo da sua história? Me conta nos comentários. Preciso saber que não estou sozinha nessa e tenho a sensação de que você também precisa. Nota do roteirista. Expansão dos bastidores da reconstrução. Tem uma coisa que eu preciso te contar que ficou de fora da narrativa principal, porque não cabe bem no fluxo da história, mas que é talvez a parte mais honesta de tudo. A reconstrução não foi uma linha reta. Houve dias, muitos dias. Especialmente nos primeiros 6 meses, em que eu acordava às 4 da manhã com aquele peso no peito que não tem nome, mas que todo mundo que já passou por uma perda grande conhece pelo contorno. Aquele peso de algo que era e não é mais, que ocupava um lugar no mundo e agora o lugar está vazio, e o ar do lugar vazio tem um cheiro estranho, o cheiro de ausência. Houve uma noite específica em que liguei para minha filha Mariana, chorando às 11 da noite, sem conseguir dizer o motivo exato do choro. Ela atendeu imediatamente. Foi a primeira coisa que ela fez. Atendeu sem deixar tocar mais uma vez. E ficou na linha comigo por 2 horas, sem me pedir que parasse, sem me dizer que ia passar, sem me dar conselho. Só ficou. Depois me disse: "Mãe, você ficou tantos anos sendo o porto seguro de todo mundo.
Agora você pode ser a que precisa de porto, tudo bem. Guardei essa frase no mesmo lugar onde guardo as coisas que sustentam. Houve também o dia em que fui ao cartório assinar os últimos documentos da separação. Fui sozinha porque quis. Não por orgulho, mas porque aquele momento precisava ser só meu. A funcionária que me atendeu era jovem, talvez 20 e poucos anos. E quando pegou meus documentos e viu os dados do processo, me olhou com aquela mistura de desconforto e compaixão que as pessoas têm quando não sabem o que dizer. Não disse nada. Só fez o trabalho dela com eficiência e cuidado. Quando saí do cartório com os papéis na bolsa, parei na calçada por um momento. O sol estava alto, era quase meio-dia, o barulho da cidade era o barulho normal de uma quarta-feira. Não havia nada extraordinário naquele momento. Só eu, a bolsa e 26 anos chegando ao fim legal e definitivo. Respirei. E fui ao mercado, o novo, o que eu tinha escolhido para ser meu. Comprar ingredientes para fazer o frango com quiabo da minha mãe. Cozinhei aquela tarde toda, devagar, do jeito que a receita dela mandava, sem pressa, deixando o tempo trabalhar. Comi sozinha à mesa grande, não coloquei a televisão. E foi bom, foi realmente bom. Não o bem eufórico da superação, o bem tranquilo e real de estar presente em algo simples que é só seu. Outra coisa que ninguém te avisa, que quando você começa a mudar, as pessoas ao redor precisam se reorganizar. Algumas amigas minhas, mulheres com quem eu convivia há anos, ficaram desconfortáveis com a minha separação de formas que eu não esperava. Não desconfortáveis por mim. Desconfortáveis pelo que a minha situação espelhava de volta para elas. Uma delas, que vou chamar de Vera, era casada há 32 anos com um homem que eu nunca tinha achado que era particularmente bom para ela, mas jamais diria isso. Quando soube da minha separação, sua reação foi de uma energia que eu levei tempo para entender. Ela ficou excessivamente solidária, excessivamente presente, excessivamente envolvida nos detalhes do processo. Demorei um pouco para perceber que ela estava processando a minha história como se fosse a dela. Que minha coragem de sair, se é que posso chamar isso de coragem, porque às vezes parece só inevitabilidade, estava perturbando alguma coisa dentro dela que ela preferia não perturbada. Não me afastei dela, mas aprendi a gerenciar o quanto deixava entrar, porque há um tipo de presença que parece apoio, mas é na verdade uma apropriação da sua narrativa. Aprendi isso nos grupos também. Há uma diferença entre testemunhar o que alguém está vivendo e se apropriar do que alguém está vivendo. A primeira sustenta, a segunda drena. Os grupos me ensinaram mais sobre mim mesma do que qualquer processo pessoal que eu tenha feito sozinha. Há algo que acontece quando você está no papel de facilitar espaço para que outras pessoas nominem o que estão sentindo. Você começa a ouvir a si mesma através das histórias delas. Não porque as histórias sejam iguais, porque as perguntas são universais. Como eu cheguei aqui? O que eu quero que seja diferente? O que eu tenho medo de querer? O que eu teria feito diferente se soubesse o que sei agora? O que eu vou fazer diferente agora que sei? Essas perguntas não têm resposta final. São perguntas que você faz, responde parcialmente e faz de novo em outro momento da vida. O exercício não é chegar à resposta definitiva. É desenvolver o músculo de fazer a pergunta sem entrar em pânico quando a resposta demora. Comecei a perceber nos meus grupos um padrão que me parecia importante. As mulheres que saíam mais fortalecidas não eram necessariamente as que tinham as histórias mais resolvidas. Eram as que tinham aprendido a ficar confortáveis com a pergunta sem resposta, com o processo em andamento, com o "eu ainda não sei" como posição válida. Esse conforto com a incompletude, aprendi isso também. Aos 53 anos, com 30 de sala de aula e 2 de reconstrução, aprendi que não saber ainda não é fraqueza, é honestidade. E honestidade é sempre o começo de qualquer coisa que vale a pena construir. Quando penso no caderno da minha mãe, penso também em tudo que estava nele além das receitas. Ela tinha vivido uma vida que eu não conhecia completamente. Nenhum filho conhece a vida toda de um pai.
Há um mundo antes de você existir, um mundo que aconteceu sem você como testemunha, que moldou a pessoa que chegou até você, mas que você só alcança em fragmentos e suposições. O caderno era um fragmento. Aquelas anotações nas margens eram um fragmento. A frase sobre a vida que começa quando alguém vai embora era um fragmento de uma história que eu nunca vou saber completamente. Mas esse fragmento foi suficiente. Às vezes, um fragmento é tudo o que você precisa para lembrar que a pessoa que você mais admira na vida também atravessou passagens que ela não escolheu, também ficou no meio de algo sem saber para onde ia, também encontrou do outro lado uma versão de si mesma que não teria existido sem a travessia. Minha mãe me ensinou a ler, ensinou a somar, ensinou a cozinhar com paciência e me ensinou, postumamente, no caderno que ela não sabia que me deixava, que o fim de uma coisa não é o fim, é o começo de outra. Hoje a prateleira da sala tem o caderno dela. Tem uma fotografia minha com Lucas e Mariana de uns 10 anos atrás. Todos os três sorrindo naquele estilo de foto de família que fica meio forçado, mas também genuíno ao mesmo tempo. Tem um pequeno vaso com uma planta que eu não sabia cuidar quando comprei e aprendi aos poucos, sem drama, regando na medida certa. Nenhum objeto simbólico de um casamento que terminou. Nenhuma aliança guardada como memória. Essa foi uma escolha deliberada. Não guardar o que pertence a um tempo que acabou. Deixar espaço. Espaço para o caderno da minha mãe, para a foto dos filhos, para a planta que aprendeu a crescer nessa sala com essa luz, para tudo que está crescendo agora, aos 53 anos, que eu não teria imaginado que ainda era possível crescer. É possível. Isso eu posso garantir para você com a certeza de quem viveu, não de quem leu a respeito. É possível. E a idade não cancela essa possibilidade, ela aprofunda. Porque quando você chega ao recomeço com décadas de vida vivida nas costas, você não recomeça ingênua. Você recomeça com a memória de tudo que suportou, de tudo que construiu, de tudo que aprendeu a identificar pelo cheiro antes que chegue perto demais. Você recomeça inteira. E inteira é uma força que nenhuma traição consegue retirar. Só a gente mesma pode guardar isso. Só a gente mesma pode decidir que não entrega. Eu decidi não entregar e estou aqui, do outro lado, te contando como foi. Você também já teve um momento em que uma verdade pequena e inesperada mudou completamente o rumo da sua história? Me conta nos comentários. Preciso saber que não estou sozinha nessa e tenho a sensação de que você precisa também.